Fala galera, tudo bom? E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mito da caverna de Platão. Vamos fazer uma relação também a respeito disso citado por Lewis no último livro das Crônicas de Nárnia, A Última Batalha. Ele faz uma citação e nós vamos ver isso agora. Antes de começar o vídeo propriamente, eu vou citar então trecho do livro das Crônicas de Nárnia, A Última Batalha, para vocês entenderem um pouco sobre o assunto do vídeo. A águia tem razão, disse Lord Diggory. Ouça, Pedro. Quando Aslan disse que vocês nunca mais poderiam voltar a Nárnia, ele se referia à Nárnia em que vocês estavam pensando. Aquela, porém, não era a verdadeira Nárnia. Ela teve um começo e um fim. Era apenas uma sombra. Uma cópia da verdadeira Nárnia que sempre existiu e sempre existirá aqui, da mesma forma que o nosso mundo é apenas uma sombra ou uma cópia de algo verdadeiro, mundo de Aslan. Lúcia, você não precisa prantear Nárnia. Todas as criaturas queridas, tudo o que importava da velha Nárnia foi trazido aqui para a verdadeira Nárnia, através daquela porta. Tudo é diferente, sim. Tão diferente quanto a coisa real difere da sombra, ou como a vida real difere de um sonho. Enquanto ele falava essas palavras, sua voz fez todo mundo estremecer, como ao som de uma trombeta. Mas quando ele acrescentou, está tudo em Platão, tudo em Platão. É esse trecho que Lewis diz na última batalha das Crônicas de Nárnia, que ele se refere então ao mito da caverna de Platão. Vamos fazer uma relação aqui e falar um pouco sobre o mito da caverna, Carlinhos. Esse mito da caverna que foi algo que influenciou Lewis. O que você entende pelo mito da caverna? Bom, Platão dizia que tinha pessoas que eram aprisionadas desde a sua infância, do seu nascimento, que eles não tinham acesso ao mundo real. O mundo deles era realmente as sombras. Eles eram acorrentados perante uma parede nas cavernas, e quando as pessoas por detrás deles passavam ou simplesmente faziam algo, manuseavam algo, isso para aquelas sombras então era a vida deles, era o mundo deles, era o que eles podiam então ter noção de como seria a vida. A partir desse momento eles não conseguem acreditar em algo além disso. Interessante isso que você falou mesmo, porque para aquelas pessoas que estavam acorrentadas de frente para o fundo da caverna e viam somente as sombras, aquilo para eles era a realidade, as sombras eram a realidade. E o que Lewis introduz aqui, justamente nesse tópico, aqui ele vai falar sobre a Terra das Sombras. Porque aquelas pessoas achavam que as sombras eram o mundo verdadeiro. As sombras eram o mundo verdadeiro. Mas de repente o cara consegue se libertar e consegue sair para fora e ver que aquilo que eles pensavam que era real, na verdade era só sombra. Era sombra. O real era muito mais sublime, muito mais belo, muito mais intenso. Isso que você leu aqui é o que Lewis vai introduzir também. Mas ainda falando sobre Platão, ele diz no seu mito da caverna que um desses ele consegue se libertar. E ele então escala essa caverna e vai então em busca da luz solar, da luz do sol. E Platão diz que quando ele sai fora da caverna, ele vê aquela luz, ele fica ofuscado por alguns instantes. E assim como ele vai retornando a sua visão, ele vai conseguindo ter a percepção deste mundo, ele vê que esse mundo é muito mais real, é muito diferente do que as sombras. As sombras elas não conseguiam transmitir a realidade, isso, né? Intensidade. A sombra não conseguia transmitir a real forma da pessoa. Ela de vez em quando ela transmitia uma imensa sombra, de repente ela transmitia uma pequena sombra em relação à distância que a pessoa estava do fogo da caverna, né? Justamente. E lá não, ele vê que as formas são idênticas, elas não mudam, e também possui cores, possui traços, né? A vivacidade é muito maior, né? Isso é muito interessante porque no livro das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis vai introduzir essa ideia. Para C.S. Lewis, nós vivemos no mundo das sombras. Esse aqui é o mundo das sombras. E existe um mundo real, que é o mundo onde a realidade ela se manifesta de maneira concreta e viva. Esse mundo aqui simplesmente é a sombra do mundo real, que é a nova Nárnia para Lewis, que ele introduz nas Crônicas de Nárnia. Inclusive, quando o Diggory fala sobre isso, ele introduz uma ideia para a gente entender como que era essa relação. Ele diz que a Terra das Sombras é como se fosse o mundo dos sonhos. E o mundo real é o mundo verdadeiro, onde você não está simplesmente sonhando.
onde você tem contato com a coisa física, com a coisa real. Ele diz assim, imagina um quarto, uma casa, uma sala, um quarto, com a janela que tem, nessa janela, uma paisagem linda, uma paisagem muito bela, uma paisagem muito bonita. E você olhando para essa paisagem, você consegue enxergar florestas, as árvores que estão ali. Só que atrás dessa janela tem um espelho na parede oposta, que você consegue ver essa mesma imagem refletida no espelho. A imagem do espelho, em certo sentido, Lewis diz que é a mesma imagem refletida na mesma imagem da janela. Em tese é a mesma imagem. Só que existe uma diferença, né? A questão da vivacidade. Porque a imagem refletida no espelho, ela não tem a mesma vivacidade que a imagem real. As flores não têm o cheiro. Ela não possui cheiros, né? Justamente isso. É a mesma ideia de uma fotografia. Uma fotografia não tem o calor humano da pessoa. Ela consegue retratar de forma perfeita, porém ela não consegue transmitir essa vivacidade, né? Essa realidade, a concretude da pessoa. É justamente isso. Para Lewis, quando ele introduz essa passagem na última batalha, ele está dizendo que as pessoas que viviam em Nárnia, na antiga Nárnia, elas viviam no mundo das sombras. E Lewis acreditava isso em sua vida real. Inclusive, tem um livro dele, Peso de Glória, que ele fala sobre isso também. Ele fala que nós vivemos este mundo, mas na verdade nós ansiamos por uma pátria, uma nova cidade, que é os céus. Na visão judaico-cristã tem isso também, né? Então, trazendo esse mito da caverna de Platão, a gente pode discernir facilmente que o nosso mundo real nada mais é do que os céus. Aquele céu prometido por Jesus quando ele veio ao mundo, né? E nós vivemos aqui agora buscando essa pátria. O que nós não podemos fazer, o que Lewis sempre alerta, é confundir as sombras com a real a aparência das coisas, ou com a realidade. Não se conformar somente com a sombra, né? É justamente isso. Nós temos que olhar para as sombras e entender que as sombras indicam algo real além dela. Lewis fala sobre isso também, sobre os sinais indicativos do céu. Quando você olha para uma sombra, as pessoas que estavam acorrentadas no fundo daquela caverna enxergavam aquelas sombras e achavam que a sombra é a realidade. E a maioria dessas pessoas se conformavam ao ver as sombras. Não era só uma pessoa que estava acorrentada, e sim várias, né? Várias pessoas. E quem conseguiu se libertar foi apenas uma pessoa. Quando ele voltou para contar para os seus amigos, os amigos não aceitaram, não acreditaram nele. Em certo sentido, Platão também estava se vingando da Grécia. Platão ele estava com aquele sentimento ruim já querendo refutar o pessoal da Grécia. Porque eles mataram Sócrates. Em certo sentido, Sócrates era o cara que se libertou. E que foi para contar para os gregos que o que eles estavam enxergando era simplesmente sombras. E é isso que Platão queria dizer, era como se fosse uma vingança, mas os gregos não aceitaram. Para Platão, a ideia dele, ele queria dizer que essa pessoa que se libertou seria ele, que buscou então o conhecimento, isso, ele buscou o conhecimento, e quando ele então estava pronto para trazer as pessoas para esse conhecimento também, quando ele foi de encontro com essas pessoas, as pessoas viram a sombra dele, ou seja, não conseguiram ver ele real, porque as pessoas não estavam no mundo das ideias, no mundo dos pensamentos, né? Eles viviam acorrentados, e a gente pode ter uma analogia aqui, a gente não é filósofo, mas a gente gosta de falar sobre esse assunto, né? Pessoas que estavam acorrentadas, muitas pessoas vivem acorrentadas pelo preconceito, pelas ideias estereotipadas, vivendo naquele arcabouço medíocre, simplista, e não aceitam uma ideia mais real das coisas, né? O materialismo naturalista vive assim. C.S. Lewis criticava o materialismo. Eles achavam que isso aqui é tudo que existe. C.S. Lewis mostra que não. O próprio fato de a gente pensar e de ter ideias e de ter pensamentos, isso mostra que existe algo, uma realidade muito maior do que isso aqui. Isso aqui é simplesmente a sombra. Existe um mundo mais completo, um mundo onde nós vamos viver de maneira feliz, intensamente, porque aqui a gente não vive feliz intensamente. Né? Até porque o que a gente estava até comentando recentemente, que a nossa alma estava lá, né? E quando a gente veio, quando a gente veio a este mundo, nada mais do que a nossa vontade de voltar para da onde a gente veio. Essa é a verdadeira essência, né? Da visão judaico-cristã. Isso, visão judaico-cristã. Da visão judaico-cristã. Platão acreditava nisso. Platão dizia que, na verdade, antes da alma de estar aprisionada nesse corpo, ela veio do mundo das ideias, que é o mundo perfeito. Em certos sentidos, a visão judaico-cristã incorpora algumas ideias de Platão. A respeito da alma, habitar antes no céu ou não, isso é uma questão que é um embate teológico. Mas o fato de a gente ansiar e morar com Deus e ir para um lugar que a gente ainda não conheceu, isso é uma ideia também, em certo sentido, que já existia em Platão, né? A gente até fala que a gente tem que sentir saudade dos céus e tudo mais, né?
verdade. Um certo sentido, é uma ideia platônica também, e que não deixa de ser real. É o que o Lewis está introduzindo aqui. Nós temos que saber que esse mundo é o mundo das sombras. A antiga Nárnia era o mundo das sombras. Existia uma Nárnia verdadeira, que era o mundo real. E ele fala, inclusive quando o Pedro, Lúcia e os demais personagens do livro A Última Batalha chegam na Nárnia verdadeira, eles começam a olhar, começam a correr por lá e falam, poxa, voltei para meu verdadeiro lar. É por isso aqui que eu ansiava a minha vida inteira. Minha alma desejava isso a vida inteira. E nós vivemos assim também, né? Buscando algo fora de A gente busca, então, essa sensação de que o nosso verdadeiro lugar, né? A gente Isso. nunca está... o ser humano não está satisfeito aqui na Terra. Sempre, até as pessoas que não são cristãs, elas nunca estão satisfeitas. Elas podem ter dinheiro, pode ter o que for, mas elas nunca estão satisfeitas. Sempre Elas falta uma buscam algo. coisa, sempre falta uma coisa. Santo Agostinho diz isso. Ele fala aqui assim, Senhor, criaste-nos para ti. Nossa alma, nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Então, veja, a gente foi criado por Deus para uma pátria que a gente só é estrangeiro e peregrino. Né? A gente precisa buscar esse Criador e encontrar-se nele, se repousar nele. Para então ficar satisfeito por toda a eternidade, né? Justamente isso. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do grande projeto. O nosso grande projeto, então, transmitiu o conhecimento para todos. Espero que vocês se inscrevam no nosso canal, curte esse vídeo se você gostou do assunto. E o principal, compartilhe com os amigos também que gostam de buscar o conhecimento, para então a gente formar uma família, formar um grupo então em todo o Brasil. Então se inscreva no grande projeto para você acompanhar os vídeos que a gente vai lançar, para então a gente poder ter esse debate, essa ideia. Eu quero que você também deixe aqui nos comentários alguma dúvida que você tiver, ou até mesmo sugestão de outros vídeos para a gente poder então compartilhar um pouco das nossas ideias para vocês. Então, um grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço, até mais.